Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje celebramos então o martírio, a degolação de São João Batista. E a festa de hoje, a celebração de hoje, traz para nós muitos ensinamentos. É bastante interessante que a primeira leitura, um livro do profeta Jeremias, em que o profeta, trazendo as palavras de Deus, e ali a igreja fazendo a aplicação a São João Batista, as palavras do Senhor dando, ou seja, ao justo, aquele que é fiel, a garantia, a segurança de que vai protegê-lo. E é bastante interessante na celebração do martírio de João Batista, que talvez poderia trazer uma pergunta, ou seja, uma interrogação, mas e a promessa do Senhor? E a promessa de cuidar, de proteger, de guiar, de guardar os seus passos, os seus caminhos. Faltou a proteção de Deus para João Batista, que foi violentamente assassinado, martirizado, tendo a sua cabeça cortada, o homem justo, o homem penitente durante toda a sua vida, o homem santo, aquele a quem o Senhor fez, você disse aquelas palavras, dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista. O próprio nosso Senhor, de certa maneira, canonizando João Batista ainda em vida. E agora o profeta, ou seja, dizendo que Deus iria protegê-lo, e João Batista morre, é martirizado. Não falhou em nada, não faltou em nada a promessa do Senhor. Não faltou em nada a palavra de Deus. E a leitura termina com essa expressão, oráculo do Senhor, palavra do Senhor, para dar essa garantia do cumprimento da parte de Deus. Não faltou para ele a graça, não faltou para ele a graça da sua perseverança, não faltou para ele a fortaleza para passar por aquele sofrimento. Fazia parte do plano da providência de Deus, o martírio de São João Batista para coroar a sua vida, rapidamente ganhar o céu, para servir de testemunho também da palavra do Senhor, do mandamento do Senhor. Tudo isso, ou seja, a proteção de Deus, a graça de Deus, usando São João Batista para ser exemplo, testemunho de fidelidade a nosso Senhor. O bem maior que Deus quer para nós é a salvação de nossas almas. E nós fazemos também, muitas vezes, a aplicação à nossa vida. Então nós pedimos a Deus uma graça das coisas temporais, da nossa saúde, das coisas materiais, o alívio das nossas dores físicas, o que seja. Será que Deus não está ouvindo a nossa prece? Será que não está sendo aplicado a nós essas palavras do profeta? Aquele que é fiel, que é justo, que é temente a Deus, a garantia da proteção de Deus? Deus nunca abandona os seus filhos. O distanciamento não é da parte de Deus. É o Filho de Deus, o fiel, que se afasta de nosso Senhor, que fecha o seu coração à graça, vai dando as costas para Deus e vai se distanciando. Mas Deus nosso Senhor vai sempre concedendo as graças e quer para todos nós a salvação. São João Batista era ciente, consciente da sua missão. E quando começa a vida pública de Jesus, João Batista diz isso ao povo, é necessário que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça, a minha missão está cumprida. E vai concluir, digamos assim, o cumprimento da sua missão com o testemunho, com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. João Batista está preso porque ele foi dizer a Herodes que ele estava vivendo uma vida errada. Herodes era o rei daquele que era o povo de Deus, ali da região, da Galileia. O ungido do Senhor, eram consagrados, ungidos para serem reis, governando o povo de Deus. E estava vivendo num pecado público, tomou para si a mulher do seu próprio irmão, Herodíades. E João Batista, como profeta de Deus, do povo de Deus, foi lá alertar como que sendo a voz da consciência de Herodes. O escândalo que estava dando ao povo de Deus, ou seja, era um ungido do Senhor. E para tentar calar aquela voz que incomodava a sua consciência, mas ainda a mulher que estava com ele, mandou prender João Batista. Estava lá aquele homem fiel a nosso Senhor, temente a Deus, entendendo que fazia parte do plano da providência de Deus. E os pecados, um abismo clama outro abismo, os pecados vão
À medida que a pessoa vai ficando presa no pecado, os pecados vão só aumentando e a gravidade deles aumentando. Numa festa, regada a muito vinho, muita bebida, né, já haviam bebido em abundância, né, uma festa que Herodes deu para um grande número de convidados, pessoas importantes do seu tempo, e a filha, né, da sua amante, né, entrou, né, e dançou ali, e ele ficou muito encantado pela dança, né, daquela jovem, e levado já pela bebida, né, pelo vício, foi lá, dizendo que daria para ela, diante de todo mundo, que daria a ela aquilo que ela pedisse, até se fosse metade, né, do seu reino. Ela foi então perguntar à mãe, e que maldosamente, covardemente, ou seja, cruelmente, né, disse que queria que trouxesse no prato a cabeça de João Batista. E assim, né, foi feito. Herodes mandou então, embora tivesse ainda um mínimo de respeito com João Batista, São Marcos diz no Evangelho que ele muitas vezes, mesmo João Batista estando na prisão, e ele mandou prender, consultava João Batista para algumas decisões sobre o seu governo, né, tinha um certo respeito, ele sabia que João Batista era um homem justo, né, um homem temente a Deus, era um profeta do Senhor, mas, né, pressionado ali pela sua amante, né, ou seja, ele tomou aquela decisão e com pesar, né, ou seja, mais covardemente, maldosamente, cruelmente, né, mandou assassinar João Batista. Homem temente ao Senhor, protegido, guardado, fiel ao Senhor, mas agora, né, ganhando a recompensa no céu. O coroamento de toda a sua vida com o seu martírio na glória do céu. Prezados irmãos e irmãs, nós pedimos a intercessão de São João Batista, né, a graça da nossa fidelidade, da nossa perseverança, da nossa constância, mesmo no meio das tribulações, né, dos sofrimentos, acima de tudo a nossa confiança nesse Deus que nunca nos abandona, e faz com que a sua palavra seja cumprida, a sua proteção, a sua graça, a sua bênção sobre todos nós. E que ainda assim, que nós sejamos fiéis, perseverantes. Nem sempre compreendemos o plano de Deus na nossa vida. E nem precisamos propriamente compreender. Precisamos crer e nos entregar. O plano maravilhoso da providência de Deus. E entregar a nossa confiança em nosso Senhor. Sem compreender, mas vivendo da fé. O meu justo vive da fé, e para que nós sejamos perseverantes, constantes, fiéis, para um dia também salvarmos as nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.